Olá pessoal, bom dia. Eu queria falar de um assunto um pouquinho polêmico, né? Algumas pessoas têm até medo de tocar nesse assunto, mas eu sou cidadão de bem, não sou criminoso, sou uma pessoa honesta, não sou bandido, então eu não tenho por que temer de falar desse assunto, né? O que acontece? Eu tenho um terreno aqui na Zona Norte. Na verdade eu tenho uma casa aqui na Zona Norte, ali próximo ao Cidade Praia, né? Que essa casa, eu estou reformando ela, né? Ela está fechada já há alguns anos e eu estou reformando ela para ver o que eu vou fazer exatamente, se vai ser um espaço comercial ou se eu vou usar como moradia. Mas a verdade é que ela está fechada, né? Só que ela tem um muro muito alto e ela tem um portão de alumínio. Então o que acontece? Eu passei umas 3 semanas sem ir lá e no dia de ontem, eu fui lá no local, né? Fui ver como é que estava e eu fui levar um pedreiro para ele me dar um orçamento, que eu quero começar uma reforma lá. E aí quando eu cheguei lá, eu notei que o portão, que é um portão de alumínio, né, ele estava fora do trilho, né? Ele estava fora do local. Aí veio um vizinho e me falou que a polícia militar esteve lá por volta de meia-noite, 1 hora da manhã, de madrugada, e entrou dentro do quintal da casa, porque com o argumento de que tinha uma pessoa lá, né, um traficante, alguma coisa assim, que estava usando o terreno e tal, então eles estavam atrás dessa pessoa. Só que aí é que entra algumas coisas que eu quero abordar aqui com vocês nesse vídeo, né? Algumas situações. Então eu vou falar o meu ponto de vista. Então pessoal, eu não tenho como não tocar nesse assunto, né? Porque acho que qualquer pessoa que tem o seu imóvel, e quando você chega no seu imóvel, você vê seu imóvel violado, a pessoa fica no mínimo indignada, né? E eu fiquei indignado eu chegar lá e ver que o meu imóvel tinha sido invadido, né? Então assim, eu queria falar alguns pontos aqui que não são respeitados por quem deveria cumprir a lei, que é a própria Polícia Militar, né? A gente sabe que a gente vive num país com grande desigualdade social, a gente sabe que o tráfico de drogas está aí, né? Que os criminosos estão aí fazendo muita merda, né? A gente sabe que muitas leis são criadas para dificultar o trabalho da polícia, isso é uma realidade. Na verdade a gente vive numa narco-nação, eu tenho total consciência disso, mas eu acho que alguns direitos precisam ser prevalecidos, né? Algumas coisas precisam ser feitas obedecendo a lei, né? Hoje nós temos drones, nós temos algumas ferramentas que podem auxiliar o trabalho da polícia e não invadir as casas como tem acontecido, como eu fui testemunha, como eu fui vítima e como a vizinhança lá relatou para mim que tem ocorrido na região, né? Então eu queria trazer para vocês aqui algumas observações que infelizmente, né, aqueles que detêm o operacional da polícia, eles não levam em consideração. Primeiro, uso de balaclava, né, e a falta da tajazinha que identifica o policial, né? Os camaradas estão usando balaclava à noite, óculos escuros, né? E não estão usando identificação com o próprio nome. Eu acho, meu amigo, que quem tem que se esconder é vagabundo, é bandido. A polícia ela tem que agir procurando preservar a sua segurança. Mas quando ela está numa operação na casa de um cidadão de bem, uma pessoa comum, que eles estão só suspeitando, eles têm que mostrar a cara assim, para a pessoa saber que ali está policiais com a cara limpa, sem esconder nada. E no caso, nessas situações, eles vão com balaclava e escondem o nome deles, né? Então eu queria trazer para vocês aqui, para os cidadãos, como é que deve ser uma abordagem policial nessa circunstância. Primeiro, quando a entrada, né, é proibida para a polícia, né? Primeiro, a Constituição Federal, ela estabelece que a casa é asilo inviolável, né? Para cumprimento de mandados de busca, né, são mandados judiciais,
e apreensão ou prisão, a polícia só pode entrar em determinados locais durante o dia, né? O horário é restrito, né? É crime de abuso de autoridade cumprir mandatos entre 21 horas e 5 horas da manhã. Vocês lembram aí que a gente vê na televisão, a Polícia Federal invadiu a casa de fulano de tal às 5 horas da manhã, porque é a partir das 5 horas que isso é permitido. Isso quando há ordem judicial para isso, quando há autorização da justiça, né? Em casos, aí eu vou continuar aqui, né? Decisão do STJ em janeiro de 2026, o Superior Tribunal de Justiça consolidou que mandados podem ser cumpridos a partir das 5 horas da manhã, ou seja, entre 21 horas às 5 horas da manhã, a polícia ela não pode invadir lugar nenhum, mesmo com ordem de justiça. Existe um horário para isso, né? Mesmo que ainda esteja escuro, mas 5 horas da manhã. Tem cidades que 5 horas da manhã ainda está escuro, entendeu? Mas eles têm que obedecer esse horário, né? Quando é permitida a entrada, né? As exceções. A polícia pode entrar em qualquer horário, inclusive na madrugada, nas seguintes situações. Quando, por exemplo, um assalto, uma perseguição, o camarada está ali batendo na mulher ou vice-versa, entendeu? Uma situação de violência, né? Eu vou ler aqui para vocês. A polícia pode entrar em qualquer horário, inclusive na madrugada, nas seguintes situações: em flagrante delito, ou seja, o cara cometeu um crime ali em flagrante situação, então a polícia pode sim entrar no local, né? Se estiver ocorrendo um crime dentro da casa naquele momento. Desastre ou prestação de socorro, ou seja, quando acontece um acidente, né, a pessoa está precisando de socorro, tal, e a polícia ela pode sim invadir, né? Isso aí é uma coisa óbvia, para salvar alguém ou agir em situação de emergência, né? Consentimento do morador, que é o que tem ocorrido, né? A polícia vai lá, dá umas pancadas no portão, acorda todo mundo aí pela madrugada, o camarada acorda assustado, né? Isso eu estou falando baseado num relato de uma pessoa que vivenciou isso. O camarada acordou às 3 horas da manhã com a polícia na porta dele, batendo no portão, querendo invadir, né? E aí o cara foi, né? Não tinha nada a temer, não devia nada, permitiu que a polícia entrasse na casa. E a polícia entrou, vasculhou o terreno e tal, mas assim, ele foi coagido a deixar a polícia entrar, né? Ou seja, querendo ou não, a polícia cometeu um crime aí, né? Ela coagiu o camarada com o argumento que estava perseguindo, buscando alguém e tal, alguma coisa nesse sentido. E o camarada deixou a polícia entrar porque ele queria provar para os policiais que ele não é criminoso e que ali não tinha nada daquilo que eles estavam suspeitando, né? Então, assim, consentimento do morador. Se o morador autorizar voluntariamente a entrada, né, recomenda-se que a polícia grave. Nessas situações, a polícia tem que gravar a ocorrência para evitar eventuais processos, em resumo, né? Aí o que acontece se essa regra for descumprida? Se os policiais invadirem uma residência à noite, fora das exceções acima, a entrada é considerada ilegal e inconstitucional. Todas as provas obtidas, como drogas ou armas apreendidas, podem ser anuladas, entendeu? Pela justiça. Os agentes podem responder por abuso de autoridade. Mas por que eu estou tocando nesse assunto, pessoal? É como eu falei, eu fui vítima. A casa que eu tenho, ela foi invadida, a polícia entrou lá sem minha ordem, sem autorização nenhuma, com a suspeita, seja lá qual for, né? Tiraram o meu portão do lugar, ainda bem que eles não quebraram, tiraram o portão do lugar, né? E invadiu a casa. Então, assim, eu me senti violado porque a gente tem um imóvel, nesse imóvel, querendo ou não, tem coisas de valores, e se eles tivessem, por exemplo, entrar dentro da casa propriamente dita, né? Eu iria sim denunciar na corregedoria de polícia, porque eu não concordo com esse tipo de coisa. Eu acho que a polícia ela tem que agir em situações de flagrante, está perseguindo alguém, ou então tem 100% de certeza que naquele local tem determinada situação, mas mesmo assim ela tem que obedecer à lei, ela tem que obedecer às regras. Então, assim, eu estou chateado, não concordo, respeito a polícia, tenho dois irmãos policiais, mas eu não concordo com esse tipo de ação. Usar balaclava, esconder o nome, para mim quem faz isso aí é bandido. Bandido é que esconde o rosto.
e não a polícia. O policial de bem, ele tem que mostrar a cara dele. Se tá com medo do bandido, então não dá para ser policial não, entendeu? Porque eu acho que quando você entra na polícia, você tem que ser homem para encarar os bandidos mostrando a sua face, porque você é o agente da lei, você é o agente que traz a segurança para a população. A partir do momento que a própria polícia está escondendo o rosto, está escondendo o nome, é porque essa polícia, esse tipo de policial, ele traz certa dúvida sobre a sua índole, e isso é preocupante.